vamos ver se vai aparecer. Vamos lá, já apareceu aqui para mim que já está live. Vamos ver. Vamos atualizar a página. Já manda o link lá nos grupos? Oi? Já, se quiser mandar, já pode mandar já. Mandar Thaís. o link lá nos grupos. Não, para mim ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Ainda está processando. Ele tem um delay ainda para entrar. Vamos lá. Assim que aparecer, aqui sabe como que é, né? Facebook, aqui apareceu. Espera aí que eu vou fixar lá no topo. Fixar no topo da página. Vocês estão me vendo mexer? Sim, já está lá online, a conexão está ruim, gente. Vamos lá, Jorge, faça as honras. Boa noite, pessoal. A gente está ao vivo agora nessa live, né? Como complemento e continuação das lives que nós vamos fazer durante esse período. E até, enfim, a gente vai fazer várias. E hoje a gente está aqui com a Kátia, né? Que vai ser a nossa entrevistada, né? Dá um tchauzinho aí, Kátia. Oi, gente. Kátia. Nós estamos com o Antônio e com a Thaís, que vão fazer a mediação também. Né? Olá. E a gente aproveita para convidar quem quiser ser mediador nas próximas lives, que falem conosco para poder participar, né? E hoje a gente tem um tema muito bacana com a Kátia, né? Vamos falar um pouquinho do fake news, né? Nesse tempo aí de Covid. Eu queria pedir para o Antônio, a Thaís, antes da Kátia se apresentar. O Antônio já se apresentou, mas se apresenta de novo, né, Antônio? Sim, eu sou o Antônio. Bastante gente me conhece. Para quem não me conhece, eu sou o Antônio, sou da Pascom Brasilândia, ajudo aqui na coordenação, né? Da Pereira Barreto, junto com a Thaís. E estamos trabalhando aí. Sou designer, sou empreendedor e um monte de coisa. E trabalho na comunidade, sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Zarte. Thaís? Olá, boa noite a todos. Eu sou Thaís, sou da Pascom da região Brasilândia, do setor Pereira Barreto e da paróquia São Luís Gonzaga, daqui da Vila Barreto. E estamos aí nessa missão agora grande, né, de fazer a nossa igreja virtualizar bastante também. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai pedir a apresentação da nossa entrevistada de hoje, né? A Kátia. Fala um pouquinho, Kátia, de você. Ninguém te conhece, então fala um pouquinho de você, né? Da paróquia São Luís Gonzaga, daqui da Vila Barreto. Certo. Aqui está dando um retorno aqui para mim, está entrando o áudio da Thaís. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Tá bom, desculpa. Bom, gente, eu sou a Kátia Maderick, eu sou gestora das redes sociais da Rádio 9 de Julho e também atualmente atuo na Pascom da paróquia Santa Cruz de Taberaba. E também, sempre que eu posso, sempre que possível, colaboro aí com a região Brasilândia. Beleza. O tema hoje é um pouquinho polêmico, né, Kátia? Falar sobre fake news em época de pandemia, quando as pessoas estão bem fragilizadas, né, dentro de uma situação complexa como a gente está vivendo hoje, e única, né, onde as mídias sociais se tornaram o tudo na vida da gente hoje, né, para contato, para transmissão de missa, para a comunidade, para tudo, né? A gente tem hoje a mídia social com base na internet, né? Tem uma diferencinha aí, eu gostaria que você explanasse um pouquinho. Eita, o Jorge caiu. Que tem uma diferença, as pessoas confundem muito mídia social com redes sociais, né? E eu acho que você pode explicar um pouquinho essa diferença que tem. É bem sutil, né, mas é uma diferença bem interessante. O Jorge está voltando. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo de volta. Aqui, Jorge voltou. Tá? Porque, assim, as pessoas confundem, né? Redes sociais são as redes em si, né? O Facebook em si. E a mídia social é o que a gente faz, é o nosso perfil, né?
Gostaria que você falasse um pouquinho, desse uma esclarecida nessa dúvida que gera, às vezes, na cabeça das pessoas que ouvem as duas coisas. Sim. Eu costumo dizer que, quando eu vou falar sobre isso, ou que alguém me pergunta também, eu costumo definir assim: as redes sociais nas nossas vidas são, geralmente, sempre onde envolve mais de uma pessoa. Então, por exemplo, uma reunião de família é uma rede social, um grupo de amigos é uma rede social, né? E por aí vai, minha rede de trabalho sempre é uma rede social. Agora, as mídias sociais é como e por onde nós fazemos a comunicação através dessa rede, dessas redes. Então, qual é o veículo que eu utilizo? Se é um Facebook, se é um site, se é uma outra rede social, se é um Instagram, um WhatsApp, né? Isso é a forma que eu vou fazer o contato com essa minha rede, né? O que é bom a gente definir também sempre é o que eu vou falar numa rede é a mesma forma como se eu estivesse falando para um grupo de pessoas numa reunião. E esse grupo de pessoas, você deve acrescentar isso um número bem dobrado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou falando lá na minha rede social só com o grupo da minha família, só com o grupo do meu trabalho. E isso não tem limite, isso não tem fim. Porque uma vez que a gente coloca uma posição, um comunicado, um post, uma foto, qualquer coisa que seja, numa rede social, na internet, aí a gente não tem controle mais sobre ela. Então, é bom definir isso mesmo. São as nossas redes, tem a física, que nem eu falei, que é as nossas redes onde a gente se encontra, e Sim. Tem aí essa loucura, esse mundo, né? Graças a Deus que ele existe, porque, principalmente agora num momento como esse, estamos precisando demais, e é o veículo que a gente tem para se comunicar, mas temos que ter muito cuidado, que é daí onde a gente já vai entrar daqui a pouco no nosso assunto. Beleza. Quem quer fazer a primeira pergunta? Thaís, você quer começar? Pode puxar o assunto aí. Vamos esmirilhar, Kátia. Vamos aproveitar. Pegar leve, tá? Tô suando aqui já. Vamos judiar. Vamos lá. Não, eu estava aqui, Kátia só começou a engatar aí o assunto, né, Kátia? Mas eu acho que ele precisa ser muito enfatizado, mesmo como você falou, que é a questão da responsabilidade por algo que você compartilha, né, Kátia? A gente tem que lembrar, assim, que é uma responsabilidade que ela vai muito além de simplesmente uma brincadeirinha de internet, na verdade, como a gente já viveu aí tantas situações que, historicamente, inclusive, né, foram impactadas por conta de fake news, mas, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem um RG e um CPF por trás de quem compartilha, né? Então, acho que esse seu reforço aí com relação à responsabilidade de qualquer coisa que você compartilha é essencial, né? Ninguém mais está ileso nesse mundo virtual, não é, Kátia? Não tá. Quando Kátia, penso em fake news, eu penso assim, fake news, tá? Esse nome, né, complicado, e aí, o que a gente pensa? Fake news é uma notícia falsa, né? E essa notícia falsa, ela é publicada nos meios e que ela é publicada como se ela fosse uma notícia verdadeira. Ela tem o mesmo objetivo de uma notícia verdadeira, que é chamar a atenção de alguém por aquele determinado assunto, né? E isso, ele tem um certo poder que ele se espalha tão rapidamente
que a gente perde o controle. Então, o que eu penso assim? Às vezes, a gente fala assim, eu vou pegar essa notícia, mas eu não sei se ela é verdadeira. Mas não tem problema, mesmo eu não sabendo se ela é verdadeira ou não, eu vou compartilhar assim mesmo. Mas eu não tenho noção o quanto isso pode prejudicar uma ou mais pessoas, ou até mesmo aquele grupo de amigos inteiro com esse meu ato. Por quê? Porque a ideia dessas notícias falsas é exatamente isso. Quando a gente compartilha uma notícia falsa, a gente está fazendo o mesmo papel de quem criou. Então, se quem criou uma notícia falsa criou com qual objetivo? Com o objetivo de repente, de divulgar alguma coisa muito rápido, né? Ou então de fazer com que as pessoas tenham acesso, ganhem likes rápido em um tal perfil ou em tal postagem, mas isso acaba prejudicando os outros. Então, eu compartilhando essa notícia, eu vou ter a mesma responsabilidade dessa pessoa que iniciou essa produção. E hoje, infelizmente, o número de pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, a gente não tem um controle. Mas nós temos o nosso controle. E eu acho que isso a gente tem que deixar bem definido. Por quê? A gente não consegue controlar um fake news. Principalmente, vamos falar agora dessa época da saúde, que nós estamos nesse momento, que a todo momento é uma notícia nova, a todo momento é uma referência, a todo momento você recebe no seu celular ou no seu Facebook uma notificação. Então, assim, você não tem como controlar isso, mas você pode evitar que isso se espalhe. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente não, no calor de receber uma mensagem, é muito prático a gente pegar e falar assim, se não for verdade, deixa, mas eu vou compartilhar. E isso acaba prejudicando. Então, isso é longe da gente? Não é longe da gente. De repente, vamos focar agora nesse assunto do momento, que é a produção de máscaras, né? Quem aqui, e aí eu pergunto para vocês, nós que estamos conectados aqui, e quem também está acompanhando esse nosso bate-papo. Quem aqui, pelo menos uma única vez, desse tempo todo, já não recebeu algum WhatsApp falando que produz máscara? Que não sei qual empresa está doando álcool em gel. Que eu aposto com vocês que pelo menos vocês já viram alguém receber, ou que receberam alguma coisa assim. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Kátia. Eu recebi, mas assim, é de um grupo de empreendedores e a pessoa está fazendo mesmo, né? Inclusive está fazendo para vender. Então, esse eu sei que é verdade, porque eu verifiquei. É isso que eu ia falar agora. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Por quê? Porque se você simplesmente só compartilha e você não vai verificar se é verdadeiro, se realmente existe, né? Se a pessoa que está compartilhando isso realmente está pensando em alguma instituição que está querendo ajudar. Porque se você não conferiu isso, você está tirando o lugar, de repente, desse amigo seu, Antônio, que realmente tem essa empresa, que trabalha com isso, sabe? Então, sim, a gente, primeira coisa, antes de compartilhar, confere. Vai atrás da informação. São mensagens chegando diariamente. É todo mundo querendo se dar bem,
sabe, passar alguma informação. E isso pode atrapalhar, pode tirar o lugar de quem realmente está querendo vender, de quem realmente está querendo doar. Há um tempo atrás, a gente recebia muito a informação de doação de cadeiras de rodas. Não sei se vocês lembram disso. Alô? Sim. Oi, gente? Oi, não, pode continuar. Eu fiquei sozinha aqui. Não, tá só você, mas a gente está aqui também, pode ficar tranquilo. Eu quero olhar para vocês, não fogem, não. Não, Tá bom. Fica tranquilo. É que você é a principal, Kátia. A gente só tá assim, ó, concordando. Boa noite, amor. Não, e é também para mostrar umas funcionalidades desse site aqui, que é maravilhoso, né? Olha isso, vamos lá, manda ver, Kátia. Olha só, passou batom e tudo, Kátia. Você tá toda produzida, tem que mostrar melhor. Lógico, não é porque a gente está aqui enfiado em casa. Mas é isso, gente. A gente vai brincando também para descontrair um pouco, mas isso é muito sério, sabe? E eu também acho que você ter esse papel de falar, de procurar a informação, né? Como a nossa saúde é muito importante. Eu vou focar bastante nessa questão da saúde, tá, gente? Porque é o momento que a gente vem vivendo. E aí, essa produção de fake news, que está cada dia mais absurda. Hoje eu recebi também. O pessoal manda para mim, eu gosto, porque aí eu vou atrás. Aí eu vejo que é mentira e imagina, né? Quem me conhece sabe como que eu faço. Eu tenho essa mania também. Aí, nessa postagem, estava escrito assim que secador, né, de cabelo para mulherada, gente, afastava o vírus. Ai, Jesus. Quer dizer, aí você está em casa, olha o emocional aí que eu falei no começo. Aí você está em casa, né, se sentindo a pior pessoa, não está tendo motivações para se arrumar, para fazer uma escova, mulherada, gente. Recebe uma notícia dessa. Imagina. É claro, né? Na hora você não vai pensar duas vezes. Por quê? Porque é o pensamento que eu falo sempre. Eu não sei se é verdade, mas eu vou compartilhar. Só que isso prejudica a outra pessoa. O que eu queria falar também, gente, e deixar bem claro, é o seguinte: não vamos confundir as coisas. Notícia falsa é uma coisa. Brincadeiras e memes são outras, tá? Eu acho legal a gente focar bem nisso. Porque às vezes dá a impressão que você vai falar assim, nossa, mas você então quer dizer que você não vai poder mais compartilhar um vídeo bonitinho, né? Que nem eu recebi agora, quase há pouco, antes da gente entrar aqui no bate-papo, de uma menininha falando, mãe, eu tô aqui em casa, eu quero sair, porque eu não aguento mais, eu vou engordar, tal. E é fofo, né? E aí eu imagino como que isso já rolou por aí. Então, eu não vou mais compartilhar um vídeo desse? Claro que eu vou. Nos grupos. Tem coisa que é legal e anima, né? Muda um pouco o clima, né? Que a gente está vivendo. Isso não é um fake news. Isso é um meme, né? Essa é uma maneira de você se descontrair um pouco daquele momento e que tudo vira meme hoje também. Mas é importante a gente frisar. Notícia falsa é notícia que não existe. É notícia que prejudica alguém. Esses memes, esses vídeos, essas fotos, é legal. É legal. Né? Então, nós, como comunicadores, temos que ter sempre claro isso. O que eu vou comunicar. Então, eu confiro, eu vou atrás da informação, eu vejo da onde veio, né? Não é difícil, gente. Não é difícil. Eu garanto, assim, para vocês que se a gente tirar 2 segundos, que demora, de jogar lá, pesquisar, não, realmente, isso aconteceu. Não, isso esquece.
a gente vai fazer a nossa rede, pelo menos, as pessoas que estão na minha rede social, os meus grupos de amigos, vai fazer a diferença. Gente, estou falando demais, né? Kátia, tá mandando ver aí. A gente tem mais perguntas, mas tá ótimo. A gente vai cair aí nos assuntos todos. Vamos lá. Deixa eu só fazer um oi pro pessoal aqui, para a Ana, que tá aqui acompanhando, né? A Marinês, o Roberto, a Priscila Rocha, eu não sei a moça, né? Tem aqui também pois é, tem bastante gente. Deixa eu ver aqui, Leandro Santos, Amanda Costa, que aqui da província. Coloquem de onde vocês são, né, Antônio? Pede para o pessoal escrever aí de onde são, qual paróquia, cidade, né? Onde vocês são, paróquia. Se tiver pergunta para fazer também, pode fazer, gente, referente à mídia social. É hora da gente esclarecer aqui, porque a Kátia está aqui para isso. Tá? Ela está para resolver o problema. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vou aproveitar isso aqui. Dom Devair também está assistindo, né, Dom Devair? E vamos falar. Vou te mandar uma pergunta, viu, Dom Devair? A Kátia responde. Meu Deus! Gente, eu vou ali pegar uma água. Brincadeira. O Padre Beto também dando um oi aqui. Olha só, oi! Que bom, vamos lá, vocês vamos aqui. Prosseguir. Vamos lá. Kátia. Deixa eu ver aqui. Estou aqui uma perguntinha aqui da Amanda Costa. Qual o tipo de notícia não pode faltar no site paroquial nesse momento que estamos vivendo? Olha, que pergunta boa, né? Olha, é a Amanda, né, que escreveu? Isso. Kátia, resolva tudo. Alexandre Rogério, tá te dando recado aí. Depois a gente te acerta, tá, Alexandre? Fica a dica. Então, gente, eu acho que nesse momento de pandemia, se você quer deixar alguma informação sobre essas questões do Covid, números, se você quer deixar o seu site atualizado ou o Facebook, você procura seguir as informações que constam no Ministério da Saúde, tá? É a coisa mais confiável, né? Porque é dali que surge todas as informações para a gente. Eles têm até, inclusive, um número de WhatsApp, nós que somos de mídias, né? A gente usa muito. Então, tem até um número de WhatsApp que eles deixaram disponíveis para as pessoas enviarem dúvidas, tirarem as dúvidas, para enviar a pergunta. É claro que, pelo que eu percebi, é através de um robô, né, que responde as perguntas, porque vocês imaginam a quantidade de informação que não deve seguir, mas são verdadeiras. São verdadeiras. Eu vou enviar um link agora, desculpa, Kátia, do Ministério da Saúde, que é uma página lá que eles criaram, que é só exatamente sobre fake news, tá? Depois, se vocês quiserem anotar e verificar, lá eles expõem todas as notícias referentes à saúde na fake news. Se você quiser, não sei se isso é pertinente até colocar no site da paróquia, mas eu acho que esse é um link que a gente podia começar a distribuir mais. Né? E ali resume tudo, porque é integrado com o SUS, o sistema é totalmente integrado, e ajuda, né? Então, a informação ela é verdadeira. Então, o que aparecer ali, a gente pode confiar. É isso que eu quero dizer. E divulga também, Antônio, depois do WhatsApp. Eu acho. Beleza, vamos fazer uma campanha de divulgação desse número e desse site para a gente poder começar a fazer a nossa parte também, né? Só que é o contrário, né? Sim, sim. Vamos lá. Fala aí, Thaís. Vamos lá.
Não, eu acho que é legal isso que você falou do site do Ministério da Saúde e tudo mais, até porque, assim, todas as ações nesse período de quarentena que a gente está tendo que ter, inclusive com relação à nossa igreja, estão embasadas, né, estão fundamentadas num órgão oficial também, né, não foi tirado da cabeça que as igrejas tiveram que fechar tudo, então acho que isso é muito importante para que as pessoas, inclusive, se conscientizem da relevância dessas informações e sempre órgãos oficiais como provedores, né, Kátia? Muito bacana aí a tua colocação. O Jorge, acho que o Jorge agora ia continuar, né, Jorge? Uma pergunta? Desculpa, gente. Oi. Kátia, a gente fez uma sequência de perguntas que basicamente respondeu quase a metade já, né? E eu queria tá vendo? ressaltar uma coisa aqui. Ressaltar, falando sobre fake news, duas coisas importantes. Uma delas são as mídias oficiais da nossa igreja, que a gente tem que consultar, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que a gente tem as mídias oficiais e que lá existem as informações oficiais para nós, agentes pastoral, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, falando de fake news, a gente está num momento de muito golpe financeiro, né? Em que aproveitadores estão tentando tirar proveito de tudo, seja ele do governo, enfim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de a gente receber link para doar em nome de alguma igreja, de alguma instituição, e realmente verificar a veracidade disso, porque tem muita gente aproveitando disso. Não, eu vou colocar o nome da paróquia X e vou tirar proveito disso. Tem muito bandido fazendo isso, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso, dessa questão de prestar um pouco de atenção nesse sentido. Sim, claro. Bom, como o Jorge já definiu aí, nós somos, né, da Arquidiocese de São Paulo e temos o nosso portal, que é onde é a cabeça da mídia de comunicação da Arquidiocese. Lá, diariamente também, são colocadas as notícias vindas do Jornal São Paulo e da Rádio 9 de Julho, que são os veículos de comunicação também. Então, nessa questão de saúde do coronavírus, é atualizado e procura levar sempre a questão também das missas, né? Como que ficou as missas agora? Simplesmente fecharam-se as portas e daí, né? O que eu achei interessante é que desde quando, lá atrás, no dia 21, né, 21, 22 de março, onde nós acompanhamos o fechamento das portas, em nenhum momento nós ficamos desamparados. Em nenhum momento nós ficamos sem uma posição da nossa arquidiocese, principalmente na parte da liturgia. Então, como proceder, como não deixar o povo de Deus sem a palavra, né? E tudo isso é muito interessante. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque lá também tem sempre como a paróquia deve fazer as celebrações e tal. Inclusive, tem também um manual de como fazer as transmissões. Então, assim, tudo isso a Arquidiocese pensou para nós, né? A questão do dinheiro. A questão do dinheiro é muito importante. Tem que tomar muito cuidado dobrado. Vivendo tudo isso, as paróquias tiveram que se adaptar. As paróquias tiveram que criar as páginas nos Facebooks e o canal pelo WhatsApp. Então, uso as palavras do Jorge. Tem muitas pessoas querendo se passar pelas paróquias, pedindo dinheiro, pedindo contribuição. Não. Quando for fazer, quando você receber, às vezes você recebe algum card, né? Pedindo, olha, faça um depósito, a paróquia tal está precisando.
antes de fazer, olha, fake news. Antes de fazer, antes de compartilhar, entre em contato. Entre em contato. É claro, Sim, né, que nesse momento as secretárias e os secretários não estarão lá para atender. Porém, existem os canais disponíveis, que é o Facebook, que é o WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem e aguarda que eu tenho certeza que alguém vai te responder. E eu falo isso, gente, pela arquidiocese, tá? Pode falar, Jorge, desculpa. Sim. Só fazer uma perguntinha aqui, ó. O Luiz Fernando, ele está perguntando aqui, ó. Sempre que recebo um post de fake news, avisa a pessoa, mas confesso que às vezes me imagino sentindo o chato do grupo. Preciso relaxar e avisar mesmo da notícia falsa? Eu já até arrumei muita confusão por isso, até. Luiz, o Luiz Fernando, ele é lá da Santa Cruz de Itaberaba. Quem nunca, né? Quem nunca? Muito obrigado aí por você estar assistindo a gente. Valeu mesmo pela força. O Luiz é uma pessoa que trabalha com a gente também na comunicação. E ele sabe que ele está certíssimo, ele tem todo o meu apoio. E quem está me assistindo e me conhece sabe que eu também brigo por isso. Gente, compartilha comigo mensagens fofas. Compartilha comigo cachorrinho dando risada. Compartilha comigo gatinho sorrindo. Mas não me manda notícia falsa. Não me manda notícia falsa. A minha mãe, que está me assistindo lá no outro canto, que eu estou no celular daqui, oh, meu Deus. Desde pequena, ela falava para mim assim: não minta. Não minta. Fale a verdade. Por mais doída que seja, fale a verdade. E eu aprendi isso. Então, se eu não minto, eu não quero que ninguém minta para mim. E uma notícia falsa é uma mentira. A verdade é uma coisa que dói uma vez só, né? Então, o Luiz está falando aí, mas a pessoa vai ficar chateada com você? Vai. Claro que vai. Porque ela está mentindo, né? Mas tem que chamar a atenção, sim. Tem que falar. É claro que a primeira e a segunda vez, você vai ter paciência de todo mundo. Olha, fulano, isso é uma notícia falsa. Cuidado, né? Na terceira vez, você já pode esquecer já. Você fala, não vou compartilhar, esquece, apaga isso. Porque, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? E se tem tempo para compartilhar, tem tempo para procurar se a notícia é falsa ou não. Aqui também da Eliana Aparecida, aqui, hoje recebi uma mensagem no Face sobre coronavírus e já veio por cima informação falsa. O próprio Face está com a ferramenta para barrar fake news. Olha que maravilha. Já é um grande passo, né? Falta só o WhatsApp fazer isso também, né? Eu ia falar sobre essa notificação do Facebook no final, mas a Eliana... Obrigada, Eliana. A Eliana também é nossa amiga lá da Santa Cruz de Itaberaba. Obrigado por estar assistindo. Realmente, o Facebook, achei sensacional. Bom, eu estou fã do Facebook, né? e eu... Gente, essa ferramenta é perfeito, né? Por quê? Vocês já viram como funciona? É da hora. Você clicou lá, você escreve fake news, já tem um barulhinho, sabe? Então, é legal, é legal. Orienta, sabe? Então, é bacana. Não compartilha. Antes de compartilhar, vê de onde veio. E ele te leva, se você insiste, ele te leva para um outro site que vai falar, você está fazendo coisa errada. Eu adorei. Muito bem. Certo, vamos lá. Próxima pergunta. Kátia, eu queria fazer uma colocação aí que acho que talvez seja bastante pontual. Eu tive uma situação uma vez, né, que eu recebi uma fake news justamente de uma senhora, e daí, né, com muita educação, eu coloquei para ela, olha, veja bem, essa notícia não ela é falsa, tal, e acho que é melhor a senhora não passar para outras pessoas. Daí ela falou assim para mim, mas eu recebi da minha filha, por exemplo, e a minha filha, eu confio nela, e eu estou fazendo a minha parte, eu estou passando adiante a informação, sim, porque a informação não tem que ficar comigo. Daí eu falei para ela, olha, tudo bem, pode ter sido sua filha, mas
é sua responsabilidade caso a senhora também passe adiante, né? Cada um é responsável por passar adiante. Não importa se a senhora é maior de 80 anos ou se tem 12 e está usando o celular também, entendeu? Qualquer idade é responsável, não importa qual a validade do RG, né? Tá aí nesse meio. E, assim, uma coisa que eu sinto muita dificuldade é principalmente das pessoas entenderem quais são as pequenas sutilezas de uma fake news, porque, assim, elas tem umas que são muito bem feitas, né? E que você chega a duvidar, será que isso realmente é mentira, né? Porque é duro também, né? Essa nossa vida de tudo que a gente recebe, a gente tem que ficar duvidando, né? Mas a gente é responsável, então a gente tem que duvidar mesmo. Mas tem algumas características das fake news que você sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha e você fala assim, não, isso aqui está com cara de que não é verdade. Então é aquilo que vai te dar o start para você ter mais certeza de que você precisa procurar. O que seria exatamente, Kátia? Olha, eu mesmo, quando eu vou procurar quando eu recebo alguma notícia que vem com aquele título imenso, sabe, gritando assim, e que você clica ali, aí você abre, demora tempo para carregar, ou quando carrega, aparece um assunto que não tem nada a ver com o título que estava falando ali. Aí você já fica, nossa, tem alguma coisa errada, né? Aquele texto também que está só ali pulando para você, mas está querendo só te alarmar alguma coisa, mas também não está dizendo nada. É mais uma coisa para tomar cuidado. Informações vagas, sabe? Olha, nós vamos fazer uma doação de ovos de Páscoa. Para quem clicar nesse link. Ou senão aquela famosa o WhatsApp vai dar 5 centavos para fulano de tal que perdeu as 2 pernas, 2 braços e a cabeça, se você passar essa mensagem para frente. Na época do final do ano, de Natal, tem muito disso, né? Se você compartilhar isso, não sei com quantas pessoas, a loja tal vai te dar um brinde assim, assim, assim. Desconfia. Não estou falando que não pode em algum momento acontecer, mas é raro. Confira, tá? E também, a principal de tudo é você conferir a fonte, né? Que nem a Thaís falou. Ah, mas foi minha filha que me mandou. Tá, mas a sua filha te mandou da onde? Da onde que ela pegou? Né? Às vezes eu brigo aqui com uma senhora que vocês conhecem também, mas eu não vou falar o nome, porque depois ela briga comigo. Eu falo assim, da onde você ouviu isso? Tá aqui no meu WhatsApp. Tá, mas quem que compartilhou? Fulano de tal, ele não tá mentindo. Tá, mas da onde? Aí ela, é um lugar que eu nem... acho que é mentira. Então, gente, a fonte, vai vendo da onde veio. Aonde que estava essa informação. Porque se você tiver um pouquinho de paciência, você chega na fonte. É que a gente não tem, né? A gente não tem. Eu falava no começo. É mais fácil. Eu vou disparar. Se for mentira, lá na frente eles vão saber, mas eu fiz a minha parte. Agora, nessa pandemia, o WhatsApp, acho que não sei quem falou que o WhatsApp ainda não chegou a fazer nada, mas já tá quase a questão do compartilhamento de mensagens, né? Peraí, gente, peraí. Ele diminuiu a quantidade, né? Ele diminuiu. Já é um começo. Sim. Já é um começo, porque aí a pessoa já fica inibida. Demora, não consegue compartilhar. Então, isso já é um caminho. Mas eu vou tomar uma aguinha aqui, peraí. O dedinho nervoso, né? Essa coisa de você só poder compartilhar para 5 pessoas de cada vez, controla um pouquinho o dedinho desse PC. Será que realmente eu preciso compartilhar que bebê cândida cura o coronavírus, né? Daí você, tá dando muito trabalho, né? Vamos ver. Vai ter uma pergunta aí, vamos ver. O Robson está falando aqui
que acredito que sempre que for avisar alguém que a mensagem é fake, e se for possível mostrar a matéria verídica sobre o assunto, ou alguma matéria que mostre que é mentira. Eu já fiz isso, Robson, e a pessoa me devolveu falando que o que eu falei que era verdade era mentira. Era fake. Então, eu falei, gente, o que eu faço, né? Não dá para pegar pelo pescoço ainda, mas aguenta. Não, a gente Kátia, tem que... Diga. Oi, vamos lá. Deixa eu só entrar aqui já numa outra vertente, que é uma outra pergunta aqui que a gente tem, que é bem interessante. Estamos falando de fake, até agora nós falamos de fake. Vamos falar de true news. Não sei se existe o termo, mas vai existir a partir de hoje. Quando compartilhamos um assunto, tá? Um assunto verdadeiro, uma verdade em nome da igreja. Como nós, como comunicadores ou pessoas comuns, devemos agir? Mas, assim, nós da pastoral, que é de igreja, né, que está participando, como que a gente deve agir com relação a compartilhar informações verdadeiras da igreja? Qual a melhor abordagem, né? Antônio, eu vou falar uma frase agora que eu ouvi uma vez e eu ia usar no final, né, do Dom Devair, que ele estava falando sobre fake news e ele encerrou falando que o cristão consciente e bem informado não faz mau uso das redes sociais. Então, eu acho que por aí a gente já pode começar a discutir sobre isso que você me perguntou. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é se informar corretamente. É ter a consciência do que a gente vai passar para o outro, enquanto igreja. Sabe? O que eu, como igreja, porque eu, na igreja, eu sou uma referência, certo? Nas minhas redes sociais, eu sou uma referência. Então, se eu, como referência... Vem você na igreja, que você já participa da vida dela há tempo, é referência, né? Exato. Então, se eu tiver essa consciência, eu vou me comportar corretamente. Eu não vou passar para o outro uma mentira, né? Isso também com as coisas da igreja. Isso aí, não sei se foi nesse campo que você queria chegar, mas, por exemplo, isso eu estou falando também das coisas litúrgicas, né? Então, assim, eu, enquanto ministro, né? Vamos supor, você, enquanto ministro, você não vai compartilhar com os seus uma coisa que você acha que para você é bom e que todo mundo vai ter que pensar daquela forma. Uhum. Então, você vai se informar, né? Se formar para poder levar adiante. Não sei se foi isso que você quis dizer. Aí qualquer coisa me ajuda. Não, assim, às vezes, isso que você... É mais ou menos isso. Às vezes eu tenho uma forma de entender o meu ministério. Mas a minha forma de entender o meu ministério, ele pode não ser a forma que a igreja ensina. Eu, por tradição, por costume, por alguma outra influência, entendo o meu ministério assim, né? Mas eu não posso falar do que eu acho. Eu tenho que falar do que é certo, do que é correto, né? Porque a minha verdade nunca vai ser a verdade do outro. Pode ter alguém que pense igual, mas a minha verdade é minha. E não existe a verdade absoluta, né? E assim, qual a melhor hoje, diante das fake news? O Nilson está perguntando aqui, ó, vou até colocar as duas coisas juntas. Se é importante sempre colocar a fonte ao compartilhar um texto. Isso com a análise do texto, se ele for verídico no caso. As coisas que eu
igreja, tanto no fake como nas coisas da igreja. É legal eu colocar o texto original de onde foi isso? Pessoal, Sim. vai dar boa noite depois, Se filho. você vai usar um texto, né? Se você vai colocar o texto de alguém, mesmo que for uma frase, alguma coisa, você tem que falar. Você tem que falar a fonte. Foi a mesma coisa que eu falei agora do cristão. Agora de onde vai? Né? Eu falei, Sim. olha, eu vou usar uma frase que eu ouvi, mas não é minha, né? E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que colocar assim. Então, coloca, pensa que é uma imagem, né? A imagem, quando nós vamos publicar alguma imagem que não é nossa, a gente tem que dar os créditos. Então, o texto também, você coloca lá de quem foi. Se você não quiser colocar um link, né, para não ficar muito grande, de repente, mas pelo menos onde que a pessoa pode... Sabe aquele saiba mais? Isso daí, ó, joia. E aí responde a do Antônio também, que é da onde pode buscar mais informações sobre o assunto, né? Sim, sim. Bom, o Jorge vai agora assumir, porque ele está muito quietinho hoje. Não tem como, né? O Jorge está muito tímido. Não entendendo o que o Jorge quer. Não é o que houve. Vai, Jorge, assume aí. Não, tô quieto não aqui. Não estamos te ouvindo. É bacana aqui, essa intermediação de todo mundo. E a Kátia tem uma live daqui a pouco, né, Kátia? A gente vai Tem, daqui a pouco eu tenho. Ó, daqui a pouco eu tenho. Só para vocês terem uma ideia de como essa comunicação está ajudando e eu estou achando sensacional. Vocês já devem ter escutado eu falar isso por aí, e quem me conhece, vocês três me conhecem já há algum tempo e sabe disso. Sim. Quando eu fui estudar, né, que eu fui fazer a gestão de comunicação em mídias sociais, o meu objetivo era só evangelizar, ajudar a igreja a evangelizar. E aí, no meu TCC, eu quase enlouqueci. Por quê? Porque, em vez de falar da igreja, eu tive que falar de uma outra coisa que não era o que eu queria. Mas, enfim, eu fiz. E, nesse mesmo tempo, eu fiz um parágrafo, né, dentro do texto, falando de como evangelizar, como usar as redes sociais para a terceira idade. E assim, eu tinha uma necessidade de falar daquilo, gente. Porque, sabe assim, eu precisava falar daquilo. Porque eu não aguentava mais as piadinhas, sabe, que vinha de todos os lugares. Ah, porque a pessoa mais velha não tem acesso à rede social, não sabe mexer, nunca vai usar. E aquilo me incomodava, né? Porque, assim, afinal de contas, hoje a gente manda bem. Mas um dia a gente vai também envelhecer. E aí, alguém vai estar falando isso pra gente, né? E aquilo me incomodava. E aí eu fui atrás, até que eu desenvolvi um projeto que a gente tinha que evangelizar, principalmente as pessoas da terceira idade, com as redes sociais. E, graças a Deus, me dei bem, consegui encerrar o curso e tal. E aí eu pensava, meu Deus do céu, quando eu vou poder colocar isso em prática, né? Porque, é claro, você usa assim, mas as pessoas também não dão o devido valor. E aí eu coloco a vírgula. Não davam, né? Não davam. Por quê? Eu acho que a gente, além de falar de tudo o que a gente está perdendo, tá perdendo hora de ficar em casa, tá perdendo não sei o quê porque não pode sair. Eu acho que a gente tem que falar também o que a gente está ganhando, né? E como que a gente está ganhando agora com as redes sociais na parte de poder evangelizar. E principalmente nessa parte, sim, da terceira idade, né? Que eles tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar e estão aí com a gente, né? E estão aí acompanhando as missas, estão participando das lives, estão sugerindo tema para as nossas lives, e é isso. E quando eu falo que eu fico triste, é que eu não imaginava que ia ser, eu imaginava que a gente ia conseguir isso,
mas não que ia ser nesse momento, assim, né, de pânico que as pessoas estão trancadas e tal. Mas hoje eu fico feliz, porque Deus está dando essa oportunidade para a gente, né? E principalmente agora, falando aí da região Brasilândia, o nosso trabalho, né, gente? Quanto tempo também que a gente tenta entrar nas paróquias, fazer as nossas representações, trazer gente para essa pastoral, que não é fácil trabalhar para essa região toda. Sim. E agora acho que chegou o momento, né? Então eu tô. Como eu costumo dizer, Deus não erra, né? Não. E a evolução do mundo, ele sempre acontece nos momentos, e sempre aconteceu, e vai continuar acontecendo nos momentos mais trágicos, né? Sim. A superação do ser humano e tudo mais. Dentro de um problema como esse que a gente está vivendo, a gente descobriu que a gente pode fazer as mesmas coisas que a gente fazia de um jeito diferente. Exatamente. Eu sempre falei, né? Falo para as minhas crianças de catequese. Outro dia a gente estava dando catequese online aqui. Juntou a turma, conectamos e demos uma aula de catequese online. Vamos conversar, vamos ter aula normal. Não é só porque atrasou, que mudou a data, que vai ficar sem catequese, não. Vamos trabalhar, vamos alimentar. Né? Você se reinventa, você se redescobre. E o que você falou, Kátia, tem muita gente aí fazendo muita coisa legal com pouco. Né? Imagina se nós tivéssemos um apoio maior, uma participação maior das pessoas. Tem gente se tornando PASCOM que nem sabe o que é PASCOM. Né? Sim. Está aí, está na linha de frente, está transmitindo missa, está fazendo o que pode, o que não pode, para não deixar a peteca cair. Para não deixar, o meu sentimento maior de poder estar participando de tudo isso é uma felicidade muito grande, porque eu estou ajudando a não deixar as pessoas órfãs, né? As pessoas abandonadas. Essa é a minha maior felicidade. Né? Um pouquinho que eu faço contribui para isso. E eu acho que é geral, né? De quem está trabalhando com isso. Eu acho que cada um aqui pode falar um pouquinho, porque todo mundo ajuda, né? Nas transmissões. Sim. Tem mais alguém querendo falar aí, gente, com a gente? Tem alguma pergunta aí? Eu estou no celular, não consigo ler. Eu não. As perguntas que não tem, né, Antônio, mais nenhuma. Alguém mais, alguma perguntinha? Que a Kátia agora já está eu acho que eu só vou complementar. Só vou complementar aí o que a Kátia falou, que você falou aí do seu projeto, né, de evangelização para a terceira idade usando as mídias sociais, Kátia, e eu tenho visto nas transmissões da missa da nossa paróquia, por exemplo, quando você vai analisar o perfil, né, das pessoas alcançadas, eu digo com toda certeza que quase todas as transmissões que a gente faz, o público que aparece lá, né, maior de 65 anos, dá mais ou menos assim, maior que 65 dá uns 30%. Daí, se você juntar maior de 55 anos, dá mais uns 25, 30%. Ou seja, é fato, né, que a maior parte das pessoas da terceira idade estão acompanhando, e a gente arrumou, sim, um meio de tudo isso aí, de também evangelizar com eles. Eles não ficaram desassistidos, não é? Não mesmo, não mesmo. Tem uma perguntinha aqui, Kátia. Essa é pois boa, não. Hein? A Priscila Rocha. Ai, Deus! Você conhece, né? Então, e como garantir que tenhamos condições iguais de trabalho nas paróquias para que todas tenham a mesma qualidade e a mesma capilaridade? Afinal, o número de paróquias é muito alto e muitas nem estavam preparados para participar à distância, né? Tanto participar, eu coloco até participar e transmitir, né, no caso. Oi, Pri, tudo bem? Obrigado aí pela ajuda também. A Priscila é a nossa PASCOM Vilazate, né, Antônia? Nossa, mais do que eu. E parabéns, a gente tem acompanhado também. E assim, Pri, igual, não tem como, né? Porque são pessoas, são realidades diferentes,
né? O que eu bato em cima sempre é formação. Então, assim, você não pode mudar o seu público, mas você pode oferecer um conteúdo para trazer ele para você. Então, você não vai você tem sempre que pensar naquilo que você vai transmitir para a pessoa que está lá na casa, né? O que você vai transmitir que faça com que essa pessoa que você atingiu hoje compartilhe com alguém e para amanhã essa outra compartilhar com outro e trazer mais alguém diferente para você. Porque, assim, às vezes, o nosso compartilhamento é muito seco, né? A nossa transmissão é muito seca. Eu falo isso envolvendo a parte técnica mesmo, tá, gente? Na hora de colocar um conteúdo lá, inicio a missa, eu não coloco nada. Eu não estou falando o que vocês estão fazendo. Eu já vi transmissões por aí, tá? Começa simplesmente a missa, porque o padre pediu, aí vai lá, a pessoa não coloca uma legenda, tá? Fica sempre na mesma posição, a câmera. Então, isso, claro, ninguém quer ver sempre a mesma coisa, né? E eu acho que vocês têm que pensar sempre em conteúdos diversificados. Então, assim, pensa também na parte de envolver as pastorais. Porque enquanto a gente está na igreja física, enquanto a gente está indo todo domingo, toda semana, todo sábado, está acontecendo a igreja lá. Então, você tem uma reunião do apostolado, você tem uma turma de catequese, você tem um terço dos homens. Parou. Então, agora, claro, você vai oferecer a missa? Ótimo, é isso mesmo, é o essencial. Só que começa a pensar também um outro tipo de conteúdo. Então, convida as pessoas. Nós fizemos uma experiência na Santa Cruz a semana passada, vocês devem ter acompanhado, da fazer as transmissões das casas dos dirigentes, né? Então, teve o terço, teve liturgia, teve reflexões. Então, por quê? Tudo isso para conseguir ainda mais fidelizar aquele público ali. E sempre oferecer um conteúdo para que ele volte, né? Porque todo dia, até mesmo a própria missa dominical, sempre tem uma coisa diferente. Então, o cristão que vai todo domingo na missa, ele vai sempre buscar algo diferente. E agora, isso, de certo modo, também está nas nossas mãos. Então, começa a oferecer, começa a usar a criatividade. Na hora, coisa simples, sabe? Na hora de postar a missa, desculpa aí, chutei. Na hora de começar a missa, coloca lá a legenda com as leituras. Coloca um pedaço de uma leitura, um pedaço do salmo, sabe? Dá uma introdução legal. Porque não vai ser só uma coisa que na hora que ele estiver procurando ali na timeline, não, estão transmitindo a missa de novo. Então, eu acho que isso ajuda muito para você trazer mais e manter essas pessoas. Enquanto PASCOM, formação. Formação. É claro, minha gente, que agora a quantidade de pessoas procurando para poder ir à igreja. Eu quero fazer também. Eu quero ir lá fazer a transmissão. Tudo bem. Ótimo. Precisamos disso. Mas vamos formar. Vocês aqui sabem, e quem está aí assistindo a gente também, que não é simplesmente ligar o botão e deixar as coisas acontecerem. A gente tem que ter um certo cuidado. Trabalho por trás, né? E sem contar aquela questão toda litúrgica. O certo cuidado com o altar, né? Você não pode ficar subindo de qualquer jeito. Você não pode ficar atravessando na frente do Santíssimo. Então, tudo isso também, depois, com o andar da carruagem, né? A gente vai aqui também, através desse canal, ensinar. Não é, Jorge?
Sim, com certeza. E assim, também falando um pouquinho mais sobre essa questão da Priscila, eu acho que caberia, no momento, a gente, como Pascom também, montar meio que um plano universal de formação de estrutura, né? Porque a gente não tem estrutura. Cada paróquia é uma realidade, numa pega a internet, na outra não pega, numa tem uma conexão boa, na outra fica cortando. Então, nós começarmos a trabalhar como Pascom dentro desse foco. Quando isso tudo passar, criar um plano para montar uma estrutura, mesmo que seja mínima, né? Dentro das paróquias. Fica o convite também para quem tiver já uma experiência, para quem tiver alguma ideia e quiser fazer uma live sobre isso também, falando sobre uma estrutura que montou, que deu certo, que seja num custo razoável, que dê para a gente levar isso adiante, para meio que padronizar, eu acho que também é interessante. Né? Deixa eu ver aqui. Tem o Ricardo aqui da Santa Cruz. Boa noite, turma da Pascom Brasilândia. Muito bom esta live de hoje com a Kátia, Pascom Santa Cruz. Esse bom trabalho de vocês tem que continuar, mesmo depois que superarmos essa crise de epidemia nas paróquias, nos eventos, nas formações, mas principalmente nas missas e celebrações. Olha aí, Obrigada, que legal. É o legado que vai ficar, né? Eu tenho certeza, e compartilho isso com vocês, que após tudo isso se passar, né, as pessoas vão sim se interessar mais pela pastoral. Eu tenho certeza disso. Porque agora é o momento da valorização nossa, né? Da valorização da comunicação. Porque nós estamos pensando assim, e se não tivesse a Pascom, gente? Como que está acontecendo a paróquia se não tem Pascom? Né? Vou citar um comentário aqui, ó, da Ana, tá? Graças a Deus temos essas ferramentas. Imaginem como ficaríamos agora sem. Eu nunca tinha deixado de ir na igreja na Semana Santa, e graças a Pascom, nós não fomos fisicamente, mas estávamos espiritualmente. Tem gente que participou mais virtualmente do que se estivesse com as igrejas abertas. Olha a importância. Eu vou vender meu peixe de novo, vou falar da arquidiocese de novo. E aí, eu vou falar do Jornal São Paulo, que lá, gente, tem várias matérias também sobre tudo que está acontecendo, né? E tem uma matéria que eles falaram exatamente agora desse novo público que estão indo à missa. Peraí, de novo, Peraí, gente, peraí. Pronto. Sabe assim, aquele neto da avó que não ia? Aquele sobrinho da tia que começou a assistir? Então, a gente conseguiu também um público online, né? Que depois que passar, eu tenho certeza que vão enxergar a igreja também como outros olhos, graças à tecnologia. A Delmar Irata aqui falou que... É o Delmar. Uma diversidade na programação também ajuda bastante. Ontem, na Santa Cruz, tivemos missa, terço e uma live de adoração. Né? Isso também depende muito da criatividade de cada paróquia, né? De cada padre, em poder montar uma programação pensando nesse público que está em casa, né? Realmente sem opção. Né? A gente tem muita opção, mas ao mesmo tempo a gente espiritualmente, na nossa paróquia, que a gente ama, que a gente participa, fica esse vácuo, né? Fica essa lacuna. Ontem, logo no começo, o Alexandre falou aí, Kátia resolve tudo. Agora eu vou devolver para ele, porque assim, ontem, gente, depois vocês podem acessar lá e ver uma coisa muito bonitinha que aconteceu. Sabe esse povo artista que está fazendo show agora? Está fazendo live toda noite? Nós fizemos isso. Então a gente está colocando as bandas. E ele foi o nosso cobaia, ele foi a nossa primeira apresentação.
Gente, ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Na simplicidade, sabe? Naquela coisa, ai, não vai dar certo, tem equipamento falhando aqui, ai, o violão tá desafinado, saiu perfeito. Mandaram muito bem o recado, passaram uma espiritualidade maravilhosa e que transformou com certeza o domingo de muita gente. Então, gente, é usar a criatividade. É usar a criatividade. Eu acho que o momento é para isso, criatividade, cidade e fazer tudo com muito amor, né? Simples, mesmo que seja simples, mas com muito amor, pensando no outro que está do outro lado, né? Na pessoa que está recebendo isso. Tá bom. Gente, eu preciso ir, de verdade. Tem uma Ok. reunião. Mas eu quero voltar, já demos uma hora de live. Obrigada. Ô, Kátia, Obrigada. Obrigada, Kátia, pela sua contribuição. Vocês é uma galera que eu aposto e confio, por isso que eu vim aqui, tá? Conversar, né? Porque a gente não pode sair, senão ia ser presencial, né, gente? Mas contem comigo, o que eu puder ajudar, o que eu puder participar, estamos aí. Jorge, muito obrigado, como sempre. Antônio, estamos junto. Thaís, nossos projetos continuam, tá? Assim que voltar nossa fotógrafa de plantão. Todas as perguntas que foram feitas, todas as colaborações. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. E quem quiser tá aqui com a gente, intermediar. Roberto, montamos o Terço dos Homens. Foram muitos vídeos. Cada um gravou a sua Ave Maria e participações. Que legal. O povo... deixa eu adicionar vocês de novo. Espera aí. Opa. Pronto, todo mundo de volta. O povo gostou muito porque se sentiram efetivamente parte daquele momento. Tá vendo? Ideias e reinvenção, né? Eu já estava finalizando que vocês caíram, eu falei assim, nossa, deixa eu finalizar aqui, mas... Então vamos todo mundo dar um tchau aí, né? Cada um aqui. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Vocês... Tchau, Kátia. Amém. Tamo junto. Tchau. Gente, tchau. Obrigado pela participação. Beijos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.